pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, um podcast de negócios. Eu sou Tom Rioch, um americano com muitos anos no Brasil. Eu sou conhecido como o rei do networking, palestrante sobre tema de networking, networking feminino, e também eu sou autor do livro Seja Executivo e Não Executado. No podcast BBN Brasil, conversamos com empresários e empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente. Mas hoje, vamos conversar sobre um trecho do meu livro e uma história da época que eu cheguei no Brasil e que eu uso como exemplo nas minhas palestras de networking. E agora transformei em um artigo no LinkedIn com o título Sincero, Seja Disruptivo. Segue o artigo. Hoje em dia, uma palavra em uso frequente é disruptivo. Precisamos aprender como ser disruptivos, bem como fazer uso desse conhecimento para o uso pessoal e profissional em empresas. Depois de muitos anos, descobri que eu sou disruptível desde que eu cheguei ao Brasil. E atualmente começo minhas palavras de networking com uma história que aconteceu comigo quando eu cheguei e comecei a trabalhar na cidade de São Paulo, Brasil. Lembrando que eu não falava português. Por indicação de amigos, comecei no mesmo ano a dar aulas de inglês para executivos na Associação Alumni, em São Paulo. O português já não era barreira e minha missão era ensinar os outros a falar inglês. Nesse mesmo escola de idiomas, eu fiz um curso de português para estrangeiros e com o tempo foi melhorando. Para me acostumar com o idioma brasileiro, eu ouvi muito rádio e prestava atenção nas pronúncias. A primeira coisa que eu aprendi foi pingado pão com manteiga. Fome eu não passava. Nessa parte de comunicação objetiva, me lembro de um fato bem engraçado. Pegava o ônibus para ir à aula e toda vez que eu queria atravessar dentro do ônibus e passar pelas pessoas, eu falava sincero. Entrava no ônibus e falava sincero, sincero, sincero. Todos olhavam meio estranho, mas abriam a passagem e eu cheguei na frente e desci do ônibus. Até que em um dia eu falei sincero para um conhecido. E aí ele me explicou que sincero é uma coisa e licença é outra. Quando eu entrasse no ônibus, teria que falar licença, não sincero. Então foi o que aconteceu no dia seguinte. Lá foi eu falando licença, licença e nada. Falava mais alto, licença, licença. Mas o resultado não foi o mesmo. Falava licença e ninguém se mexia. Muito menos abria passagem. Perdi o ponto do parada e perdi a aula. Aí eu percebi e aprendi que entre o certo e o que funciona, nem sempre o certo funciona. Voltei a falar sincero para pedir passagem e consegui sempre descer no ponto certo. Percebi que não precisava falar perfeitamente, mas o principal e da forma para que as pessoas me entenderem. Lembre-se, quando a fila não anda, é só falar sincero para poder passar. É mais uma dica do Tom Rioch, o rei do networking. Quero agradecer a sua audiência e convidar vocês, ouvintes, para visitar o site bbnbrasil.com e achar o podcast de hoje e os links para meu perfil no LinkedIn e outros artigos sobre networking. Na página do artigo, você pode baixar gratuitamente a cópia do livro Seja Executivo e Não Executado, com mais dicas de networking e planejamento de carreira.
O programa de hoje é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence, e Focus ME é especialista em pesquisa do mercado do setor agrícola no Brasil. Mais informações no site focusme.com. Obrigado pela audiência, até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.